Eu quero compartilhar hoje uma palavra que tem a ver com a luz do Senhor na forma da sua glória. E o tema da palavra de hoje é habitação da glória de Deus. Habitação da glória de Deus. A luz sempre se relaciona, meus irmãos, na palavra, desde Gênesis até Apocalipse, com as manifestações da glória de Deus. Quando Deus disse haja luz, não é? Antes de criar todas as coisas, Deus disse haja luz, porque a Bíblia diz que o próprio Deus é luz. Deus é amor, mas Deus também é luz. Aquela luz era a luz da própria glória de Deus, e a gente vai perceber, principalmente no Antigo Testamento, não é? Muitos sinais da glória de Deus se apresentando ao homem, às pessoas como luz, não é? A coluna de fogo que estava ali no deserto, não é? Quando Deus enviou a sua glória para conduzir o povo de Deus. Vou comentar sobre isso hoje. O rosto de Moisés que brilhava por causa da luz da glória de Deus, a coluna de fogo no deserto. O que Ezequiel viu ali, a glória de Deus como um fogo resplandecente, não é? No nascimento de Jesus, no Novo Testamento, nós encontramos também, a Bíblia diz que a glória de Deus brilhou ao redor dos pastores, no Monte da Transfiguração. Jesus e os 3 discípulos, os seus corpos foram transfigurados, e diz que era uma luz tão intensa como a luz de um relâmpago. Esse é o sentido que nós encontramos ali. A Bíblia diz também que na Nova Jerusalém, na cidade que desce do céu, na visão de João em Apocalipse, a cidade de Deus é uma cidade que não tem a luz solar, porque a glória de Deus, ela ilumina a cidade. É onde nós estaremos um dia na eternidade. Quem pode dizer amém? Não haverá luz natural, porque a glória de Deus vai preencher todas as coisas. E olha o que diz no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vou ler de novo, você pode ler comigo? Vamos lá. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa profecia, meus irmãos, ela não fala apenas sobre a glória de Deus que vai encher todas as coisas, mas fala sobre o conhecimento da glória. Diga assim comigo, o conhecimento da glória. A palavra glória, a palavra hebraica traduzida como glória, é a palavra hebraica é a palavra kabod, mais ou menos é assim que se pronuncia, que significa o esplendor, a majestade, a dignidade, a beleza. Tudo que Deus é nos seus atributos, na sua natureza, no seu poder, representa a glória de Deus. Mas a palavra conhecimento, ela é muito fundamental, muito especial aqui, porque essa palavra faz toda a diferença. Ela não se refere a um conhecimento intelectual, que as pessoas vão conhecer, saber intelectualmente sobre que a glória de Deus está em algum lugar, mas essa palavra fala sobre um relacionamento que envolve intimidade entre duas partes. Queridos, é a mesma palavra usada lá em Gênesis, no capítulo 34, versículo 1, e em muitas outras passagens. Deixa eu fazer uma observação importante, quando se refere ao relacionamento de intimidade entre um homem e uma mulher. Em Gênesis capítulo 34, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva, sua esposa. Então, é a mesma palavra iada, conheceu aqui, é a mesma palavra que o profeta Abacuque cita lá no capítulo 2, dizendo que a terra vai se encher não apenas da glória, mas do conhecimento. Ou seja, agora a terra vai se encher de um povo que tem intimidade, que tem uma relação muito íntima, muito próxima com a glória de Deus Pai. Então não diz respeito apenas a entender que a glória, irmão, você pode estar num culto como esse, e você pode perceber a glória e a presença, mas você pode não ser tocado pela presença. Para que você seja tocado pela presença, você precisa conhecer a presença. Conhecer aqui tem a ver com relacionamento. Quem aqui quer conhecer mais da presença de Deus? Levanta a sua mão. É isso que o profeta está dizendo, que um dia haverá uma geração que vai caminhar tanto com o Senhor, em tanta intimidade, que essa glória vai vir para morar no meio dessa geração. Tem muitos cânticos que nós cantamos sobre a glória Shekinah. Interessante, eu fui estudar essa palavra Shekinah, e você não vai encontrar na Bíblia a palavra Shekinah, que é uma palavra hebraica, que na verdade foi criada, ou foi, exatamente, foi usada pelos rabinos, passou a ser usada entre o período do Antigo Testamento e do Novo. Aquele período de cerca de 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento, aliás, Malaquias, né? porque João Batista foi o último profeta, entre Malaquias
e Jesus, nós tivemos 400 anos de praticamente silêncio profético, e foi nessa época que essa palavra foi criada pelos rabinos para ilustrar, para significar uma presença de Deus. Eles tiraram essa palavra Shekinah de uma outra palavra hebraica que tem esse sentido, a presença que vem para habitar. Então Shekinah, quando nós cantamos, derrama a tua Shekinah sobre nós, quando nós falamos sobre a Shekinah, nós estamos nos referindo à presença e à glória de Deus que não apenas se manifesta esporadicamente, mas uma presença que vem e permanece no meio do povo de Deus. Uma presença que habita no meio do povo de Deus. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, quem conhece a palavra vai entender o que eu vou dizer. Você vai perceber Deus, ou a presença de Deus se manifestando esporadicamente a pessoas, ou no meio da congregação, e parece que eram manifestações tão raras, tão raras. É como se o Deus, o Criador dos céus e da terra, estivesse visitando de vez em quando o mundo que Ele mesmo criou. Mas Deus criou o mundo, e Deus criou o ser humano para habitar no meio deles. Nós acabamos de cantar que nós não queremos só uma visita. Quem está comigo? Quem pode dizer amém? Quem aqui está comigo que pode dizer, eu não quero só uma visita, eu quero que a presença de Deus venha habitar no meu coração, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha geração. Eu quero então percorrer, meus irmãos, toda a palavra, tentando identificar aqui pelo menos 4 períodos em que nós encontramos as Escrituras, a glória de Deus se manifestando, mas tentando mostrar para nós que essa glória desejava permanecer. Primeiro período, do Jardim do Éden até o tabernáculo. Eu vou ler aqui muitas passagens bíblicas, não é? Eu quero pedir a sua atenção nessa manhã, para que eu vou dar muita base bíblica para aquilo que eu quero trazer para você no final aqui, mas eu quero mostrar, quero viajar com você por toda a Escritura, para mostrar a você como a glória de Deus, como a presença de Deus desejava estar com um povo cheio de devoção, que desejava amá-lo de todo o coração. Começou no Éden, quando Deus disse lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem muita aplicação para esse versículo, mas um dos significados é que a imagem, a semelhança de Deus, representava a própria glória de Deus. O homem e a mulher, antes do pecado, estavam revestidos com a glória de Deus. A glória de Deus estava morando, habitando, permanecendo neles. Tanto é verdade que todos os dias, a Bíblia diz que Deus se apresentava para conversar com o homem e com a mulher todas as tardes, na viração do dia, para ter comunhão com Ele. Mas sabemos que essa comunhão foi interrompida quando o pecado, quando a desobediência entrou no coração do homem. Essa comunhão foi interrompida, e o plano da salvação, o plano de redenção, é exatamente para resgatar, não é? Para nos levar, cada um de nós, ao resgate dessa glória e dessa presença que permanece no nosso meio. Quando o homem e a mulher pecaram, meus irmãos, vocês vão se lembrar, Deus coloca Adão e Eva fora dos limites do jardim e põe ali 2 querubins, diga assim comigo, 2 querubins, que tinham ali uma espada flamejante, não é? Que para impedir que o homem e a mulher acessassem a árvore da vida, porque esse foi um ato de misericórdia de Deus, porque se o homem e a mulher tivessem acessado a árvore da vida na condição de pecadores, eles jamais poderiam provar, experimentar a redenção. Deus fecha o caminho, Deus estabelece, não é, um bloqueio para que o homem pudesse acessar, porque o próprio Deus estava agora estabelecendo e criando um novo caminho. Jesus é o caminho. Foi Jesus que abriu, diz lá o livro de Hebreus, Ele entrou no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue, e abriu para mim e para você um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Mas aquele caminho foi interrompido, e nós podemos ver alguns séculos depois, quando Israel havia saído do Egito, Deus entrega para Moisés, no Monte Sinai, não apenas os 10 mandamentos, mas o projeto de um tabernáculo. Eu falei sobre isso semana passada, e esse tabernáculo tinha muitas divisões. O lugar principal era chamado o Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, e sobre essa arca nós encontramos a mesma figura dos 2 querubins.
Olha que interessante, aqueles querubins que aparecem lá em Gênesis estavam impedindo a comunhão do homem com Deus. Agora, esses querubins que nós encontramos aqui no livro de Êxodo, sobre a arca, sobre a tampa, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Olha o que diz em Êxodo capítulo 25, se não me engano, versículo 22, eu não coloquei aqui, do meu não aparece, versículo 22, ali, sobre a tampa, onde estavam os dois querubins, que é o lugar de expiação, porque ali o sumo sacerdote aspergia o sangue uma vez por ano, de um animal inocente, representando o que Jesus faria por mim e por você na cruz do Calvário. Ali sobre a tampa, onde estão aqueles querubins, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, Deus disse: ali eu virei ao seu encontro e eu falarei com você. E foi assim que aconteceu, meus irmãos. A Bíblia diz que no dia da inauguração do tabernáculo, capítulo 40 dias, do versículo 33, Moisés finalmente terminou o trabalho e a glória do Senhor, você pode ler comigo, vamos lá. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, apesar de que somente Arão, Moisés e os sumos sacerdotes poderiam então acessar esse santíssimo lugar, toda a congregação sabia que a glória de Deus estava habitando naquele lugar. 8 dias depois da inauguração, a Bíblia diz que eles prepararam sacrifícios no altar de sacrifícios. Levítico 9, 23, 24 vai nos dizer: então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, glorificaram, aliás, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Então eles tiveram, quando a glória de Deus se manifesta em forma de fogo sobre aquele altar, consumindo o sacrifício, mais uma vez agora para todo o povo ver, por quê? Porque ali no altar todo o povo tinha acesso. A Bíblia diz que o povo reage gritando de alegria e se prostrando com o rosto em terra, mais ou menos como nós temos feito nesses dias aqui nessa conferência. Quando a glória de Deus se manifesta, existe uma resposta. Então eles responderam com alegria, eles se prostraram com o rosto em terra. A partir daí, meus irmãos, desse momento, nós vamos encontrar, ao ler as passagens, não é, das Escrituras, nós vamos encontrar a presença, a Shekinah de Deus, habitando no meio do povo, se tornando o centro de tudo que eles faziam. Veja comigo, Êxodo capítulo 40, do versículo 36 ao 38, sempre que a nuvem aqui fala da glória que se apresentou, não é? Diz que a nuvem estava presente durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite, um fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. Diga assim comigo: todo o povo podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas de Israel. Vocês estão comigo aí, gente? Imagine você durante 40 anos, nas suas jornadas, a nuvem de glória e o fogo de Deus, não é? A Shekinah, habitando no meio de Israel, trazendo proteção contra o sol durante o dia, aquecendo, não é, os israelitas durante a noite, orientando na caminhada, ou seja, a nuvem determinava quando eles deveriam levantar acampamento, a nuvem dava direção, a nuvem de glória determinava quando eles deveriam estacionar, parar, montar o seu acampamento, montar de novo o tabernáculo. A nuvem de glória governava as ações da igreja. A nuvem de glória precisa governar as nossas vidas. A nuvem de glória precisa governar as nossas vidas. Vamos para o segundo período do tabernáculo ao templo. Me refiro ao templo de Salomão. Alguns séculos mais tarde, nós encontramos um evento muito, muito importante que aconteceu já nos dias de Salomão, porque Deus entregou um projeto, aliás, Davi
escreveu, buscou em Deus um projeto que seria a construção de uma casa para o Senhor. Ele disse, olha, eu habito num palácio e o meu Deus, simbolizado pela Arca da Aliança, está morando numa tenda. Eu quero construir uma casa para o meu Deus. E aí Davi faz esse projeto, entrega nas mãos de Salomão. Salomão edifica, vários anos para edificar esse templo. Ele constrói. E mais uma vez, no dia da inauguração do templo, foi isso que aconteceu. E esses 2 versículos eu quero que vocês todos leiam comigo. Se você tiver aí, dá uma arrumada, dá uma aprumada na sua cadeira, não é? Eu quero que você leia bem forte, para você sentir, para você entrar nesse ambiente, para você mergulhar comigo nessa passagem. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vamos lá, bem forte, vamos lá. E quando, em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Versículo 14. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Você imagina comigo? Era a inauguração de algo maravilhoso, irmãos. Tinha todo um programa. Eu fico imaginando Salomão conversando com os sacerdotes, com os levitas, não é? Os dirigentes de louvor, o pessoal da mídia, o pessoal do voluntariado, o pessoal que estava cuidando das crianças, não é? Todo o programa estava feito, irmãos. Todo o programa feito do que iria acontecer. E eles estão ali, e eles começam, eles reúnem os cantores. Irmãos, talvez alguém iria perguntar para mim, mas pastor, e o tabernáculo de Davi que veio antes? Agora ele se manifestou lá no tabernáculo de Moisés e somente agora no tabernáculo de Davi? Não, durante o tabernáculo de Davi a glória estava presente, por quê? Porque havia louvor e adoração 24 horas por dia, e a minha Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, amém, amados? A glória de Deus estava ali habitando o tabernáculo, e agora eles trazem esse modelo que não havia no tabernáculo de Moisés. Você nunca vai encontrar no tabernáculo de Moisés sacerdotes louvando com instrumentos e cânticos, mas aqui havia, por quê? Porque Davi havia trazido esse modelo, e agora no meio de louvor e adoração, meus irmãos, Deus vem, a glória de Deus se manifesta. Interessante que o programa acabou, não é? Ninguém mais sabia o que ia fazer, não é? O programa foi, não é, deixado de lado, por quê? Porque a glória de Deus, irmãos, nós queremos ver a glória de Deus descer. Quem aqui crê que a glória de Deus é mais importante do que os nossos programas? Diga amém em nome de Jesus. Eu li aqui que nós temos quantas igrejas representadas, quantas cidades? 64 cidades. Quem aí é de fora, levanta a sua mão bem alto. Quem é de fora, levanta a sua mão. Então, fica com a sua mão levantada assim, em meia altura, para você não cansar. Fora vocês, nós temos aqui Londrina. Então, 64 cidades, mais Londrina, 65 cidades. Quem aqui vai orar comigo agora para que a glória de Deus desça nas nossas cidades? Quem quer orar comigo para que a glória de Deus desça nas nossas igrejas? Senhor, derrama a tua glória nas nossas igrejas. Senhor, eu oro por cada igreja representada aqui por esses jovens, Senhor, e adolescentes, que a tua presença venha, Senhor, que a tua presença venha sobre a equipe de louvor, de adoração. Pai, levanta ali líderes de louvor, cantores, Senhor, instrumentistas, ungidos pelo teu Espírito Santo, Senhor, de tal forma que eles trarão a tua presença virá, a tua glória descerá sobre as nossas igrejas, Senhor, não apenas em reuniões esporádicas, mas para permanecer entre nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Voltando lá para o templo de Salomão, meus irmãos, a glória de Deus desceu, o programa terminou, eu não sei quantas horas se passaram, de repente Salomão toma a palavra, ele faz uma longa oração que você pode ler depois na sua casa. E o que nós lemos aqui, capítulo 7 de 2 Crônicas, a partir do versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor
encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque agora o Senhor tinha enchido, mais uma vez, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas é triste, irmãos, que algum tempo depois essa glória de Deus, ela se afasta, porque a nação se afastou do Senhor. Vocês vão se lembrar que Israel dividiu-se em 2 reinos, ao norte, com a capital ali ao norte, e depois ao sul em Judá, em Jerusalém, esqueci o nome da capital, Samaria. Foram tomados mais tarde pelos assírios e acabaram se misturando com outros povos. Nunca mais as tribos do norte foram reconhecidas como tribos que permaneceram puras, não é? Porque eles se misturaram ao sul, Judá. Deus manteve a tribo de Judá para revelar o Messias, que é da tribo de Judá, mas Judá também foi conquistado pelo Império Babilônico, que destruiu ali o templo. E foi nessa época, mais ou menos, que a arca foi levada para nunca mais ser trazida de volta. Ninguém mais sabe o que aconteceu com a arca da aliança, que representava a presença e a glória de Deus. O profeta Ezequiel, que vivia nessa época, testemunhou e profetizou que um dia aquela casa seria reconstruída, que foi chamado mais tarde de o segundo templo, na época de Zorobabel, lá pelo ano 516 a.C., na época em que os profetas Zacarias e Ageu estavam profetizando, e esse templo foi reconstruído, mas a Bíblia nos mostra que agora não desceu como havia acontecido antes, porque Deus estava reservando manifestar a sua glória de uma outra forma. Esse é o terceiro período que eu quero trazer a você, do tempo de Salomão ao Filho de Deus. Mais uma vez, como Deus havia escolhido lá no Éden, manifestar a sua glória no coração de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, Deus agora escolhe um homem para, por meio dele, manifestar a sua glória às nações. Capítulo 1, versículo 14 de João, leia comigo esse versículo, João capítulo 1, versículo 14, diga assim comigo, vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diga bem forte, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então agora Deus reserva esse tempo para manifestar a sua glória, para depositar a sua glória sobre o seu próprio Filho. Todo o esplendor, todo o brilho, toda excelência, tudo que Deus era nos seus atributos, não é? Seu poder, sua autoridade se manifestam. Vem agora residir no Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele, em Jesus Cristo, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. A mesma glória, a mesma Shekinah, o mesmo esplendor, a mesma santidade, residindo em um só homem, Jesus Cristo. E esse homem agora começa a fazer milagres. A glória de Deus começa a tocar as pessoas. Começa a tocar milhares e milhares. Porque Deus se manifesta como o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, Jesus Cristo. E isso nos leva ao último período que eu quero aqui trazer para vocês, que talvez seja o mais importante de todos, do Filho de Deus a uma casa feita com pedras vivas. A glória que estava agora concentrada em um homem. Meus irmãos, e esse é o grande mistério, um dos grandes mistérios que nós encontramos na cruz do Calvário, enquanto a casa do corpo de Jesus Cristo, do seu próprio corpo, estava sendo destruída. Jesus, enquanto o seu próprio corpo, a sua própria casa estava sendo destruída, Jesus estava iniciando a construção de uma nova casa, que é a igreja do Senhor Jesus, onde a sua glória seria derramada, onde a sua glória viria para habitar. Fala para alguém pertinho de você, você e eu somos essa casa. Atos 2 nos revela que no dia de Pentecostes... Vocês estão comigo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha do tempo? Quem está sendo abençoado por essa palavra, diga amém. O entendimento de como a glória de Deus vem desejando se manifestar. E agora,
de Jesus para nós, para esse tempo de pedras vivas, feito com pedras vivas, essa glória pode se expressar no dia de Pentecostes. 120 discípulos estão ali reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, em oração, intercedendo, clamando pela presença de Deus. E a Bíblia diz que o fogo da presença, línguas como de fogo apareceram e foram distribuídas. A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam ali naquele ambiente, naquele lugar, foram tomados pela glória de Deus. E a partir desse dia, meus queridos, começou a ser edificada uma nova casa. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada um aqui é uma pedra viva. Tem algumas pedrinhas maiores, outras menores. Tem algumas pedrinhas mais cheinhas, outras mais, assim, minguadinhas. Todos nós somos pedras vivas. Todos nós somos pedras vivas desse edifício. Agora, se você olhar para uma casa e você retirar um bloco de tijolo, vai ou não vai ficar faltando uma parte? Sim ou não? Porque você é uma pessoa, é alguém, é uma pedra absolutamente necessária na edificação da casa de Deus. Então eu vou pedir que você possa dizer para umas 3 ou 4 pessoas ao seu redor: ei, você é uma pedra viva. Você é uma pedra viva da casa de Deus. E fala assim para ele, para ela: e olha, e é dentro dessa casa, vamos lá, é dentro dessa casa feita com pedras vivas, que a glória de Deus vai descer, para permanecer dentro desta casa, que somos nós. A glória de Deus deseja permanecer nessa casa. Efésios 2, versículos 20, 21, 22. Quero chamar a Tainá, por favor, que venha com o pessoal aqui, o Ministério de Música, por favor. Efésios 2, versículos 20 a 22. Olha o que diz lá: juntos nós somos a sua casa. Você pode ler comigo? Vamos lá. Juntos. Ei, espera um pouquinho. Tem homem aí? Nossa. Vou perguntar, tem homem aí por acaso? E as mulheres de Deus estão por aí? Então enche. Olha, elas ganharam, mais uma vez, elas ganharam. Elas sempre ganham. Vamos tentar de novo. Tem homem aí, gente? Agora nós ganhamos, vamos lá. Não, as mulheres já fizeram a parte delas, está tudo certo. Vamos ler comigo, vamos lá, bem forte, vamos lá. Efésios 2, 20, 21, 22, vamos lá comigo. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Queridos, não está dizendo aqui, Paulo não diz aqui, onde Deus aparece de vez em quando, não, onde Deus habita, por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, nós carregamos a presença, e quando nós nos unimos de maneira corporativa, nós formamos a grande casa de Deus, e a presença, eu tenho dito algo aqui na nossa igreja, tem coisas que só acontecem quando nós nos reunimos como igreja, com um só propósito, em unidade. A glória de Deus, ela deseja descer, meus irmãos, não apenas para nos visitar, mas para permanecer entre nós. Quando nós olhamos toda essa jornada bíblica,
desde o Éden até o tabernáculo de Moisés, do tabernáculo ao templo de Salomão, do templo até o próprio Filho de Deus, e do Filho a essa casa viva que somos nós. A verdade que nós sempre encontramos é que, ao longo de toda a história das Escrituras, a presença, a Shekinah, a glória de Deus sempre esteve procurando um lugar para habitar. E sabe o que a minha Bíblia diz? No livro de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Porque você pode estar num culto como esse, numa conferência como essa, você pode até ver o que está acontecendo, você pode até sentir arrepios e perceber que alguma coisa diferente acontece, mas você pode não estar fazendo parte daquele mover, porque Abacuque diz que não é apenas ver a glória, é conhecer a glória. Porque toda a terra se encherá do conhecimento, intimidade, relacionamento com a glória do Senhor. Quando você tem áreas na tua vida que você não confessou, quando, meus irmãos, nós às vezes vivemos aquele tipo de vida, não é? Em que a gente vem de domingo em domingo e nós passamos a semana fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos, sem resolver as nossas pendências. Eu estou aqui para te lembrar que o Espírito Santo, ele é muito gentil, ele não violenta a nossa vontade. Para a glória de Deus permanecer em você, essa glória por meio do Espírito Santo tem que ser convidada. Mas ela não vai permanecer se ela se sentir desconfortável, porque a glória de Deus, a presença de Deus não habita onde existe pecado, onde existe uma atitude que se torna refratária à sua presença. Então, meus irmãos, cabe a mim e a você identificarmos o que nós estamos fazendo, que tipo de atitude nós temos que acaba afastando essa glória que deseja vir para permanecer. Eu desejo conhecer o meu coração. Por isso o salmista diz que, certa ocasião, disse: Senhor, esquadrinha o meu coração. Salmo 19 diz: Senhor, por favor, sonda-me, vê, entra lá. Se tem algumas faltas que eu não consigo identificar, me perdoa daquelas que eu nem consigo identificar, Senhor. Mas eu creio que o convite de Deus nessa conferência, para os jovens que estão aqui, ouvir as palavras que foram ministradas, é que você venha com atitude de rendição do seu coração. Porque, meus irmãos, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando João Batista vem pregando o arrependimento, aquela palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de comportamento. Você estava indo numa direção e você se converteu. O Evangelho de Jesus converteu os nossos corações, e somente numa pessoa que realmente se converteu, a glória de Deus pode permanecer. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã? Quem deseja ser cheio da glória? Quem deseja que essa glória permaneça na tua vida, dentro do teu coração? Fique em pé comigo nessa manhã.